A gente trouxe aqui o quórum de aprovação das obras no condomínio, né? Como mais ou menos todo mundo já tem uma noção, as obras se dividem em 3 naturezas principais: de voluptuárias, as úteis e as necessárias. As benfeitorias, elas nunca são analisadas individualmente ou isoladamente. Elas são sempre analisadas de acordo com o contexto. E aí a gente vai trazer outros exemplos mais para frente, como a gente vai ver que na teoria tudo é muito simples, mas a gente que trabalha em condomínio, a gente sabe que na prática os exemplos não vêm tão bonitinhos assim pra gente, né? Painel solar, fazendo menção à nossa parceira aí, a Compaz, né, Rosana? Painel solar. Qual é a natureza que vocês entendem da benfeitoria de colocação de painel solar no condomínio? Benfeitoria. Não, benfeitoria, mas qual a natureza de benfeitoria? Útil, necessário ou voluptuário? Útil. Por que útil? Aí você fala. Não, depende, sempre depende, né? Mas você sabia. Olha só, vamos lá, eu vou contar um caso concreto da Compaz. Reduz o custo. Então, vamos lá. Eu vou contar um caso concreto, que aconteceu direto com a gente trabalhando com a Compaz. Eles quando conversaram com a gente, falaram assim: a gente tem muito problema, a gente só trabalha com condomínio, a gente tem muito problema na aprovação. Porque sempre tem muita briga, às vezes a gente está lá na laje não, é lá em cima, né, no terraço, e aí o cara da cobertura que teria direito de construir briga com a gente, o outro não aceita, e aquela confusão que a gente já sabe em condomínio. Eles falaram: olha, para que você não tenha essa confusão, a gente tem que ver primeiro qual é a natureza da benfeitoria. Porque se for necessária, a aprovação de maioria é simples. Se for útil, 2/3, é maioria absoluta, 50% mais 1 de todos. E se for voluptuária, e voluptuária não tem como ser, né? Mas assim. E aí, a gente começou a pensar: bom, que tipo de benfeitoria é essa? Pensa o seguinte: hoje, o celular, ele se fosse uma benfeitoria, útil, necessário ou voluptuário? Necessário. Mas há 10 anos atrás ele era o quê? Ou 15 anos atrás? Voluptuário. Era sinal de ostentação, porque ninguém tinha essa necessidade. Com a energia, com a crise energética que a gente tem no mundo. Energia é bem essencial, isso aí estamos todos de acordo. Você produzir a sua própria energia através do sol, com custo zero, depois que você paga o equipamento. Vamos pensar um pouquinho mais para frente. Será que isso vai ser o quê? Novas construções já vêm com teto solar. Existem muitos municípios que dão isenção de IPTU para essa construção. Existe toda uma gama normativa para apoiar esse tipo de empreendimento. Será que é útil? Pensando um pouquinho mais para frente, será que isso não é necessário? Você colocar esse painel, se a gente pensar um pouquinho mais para frente, custo zero. Gente, energia solar, se a gente parar para pensar, a cada dia que a gente não capta esse tipo de energia, é desperdício de energia. O sol está lá produzindo energia gratuita para a gente, que a gente não usa. Então, o nosso parecer foi no sentido: sim, benfeitoria necessária. Portanto, quórum de aprovação, maioria simples. É claro que você tem que entender todo o contexto. Você não vai poder colocar numa área privada, você não pode colocar em área, ainda que comum, que alguém tenha direito de uso ou de construir. Isso é uma outra história. A gente está falando da natureza da benfeitoria. Certo? Bom, vamos lá. Outra coisa. Alteração de fachada. Qual é a natureza? Porque aqui já está. Não dá para. Está todo mundo vendo a resposta. Mas qual seria a natureza da alteração de fachada? Essa depende até mais fácil, né? Porque já está a resposta aqui. Não teve nem graça. Mas, enfim, depende, né? Depende. E a gente tem sempre a ideia do senso comum que a alteração que para mexer na fachada, unanimidade. Não, falou em fachada, é unanimidade. Nada disso. Nada disso. Mexer ao quórum de unanimidade para a fachada é só para o condômino. Quando o condômino vai mexer na fachada, ele precisa de unanimidade. Agora, quando o condomínio vai mexer, claro que não. Não tem nada disso. Depende. Se é uma rachadura e a fachada está com risco de soltar uma placa ou de ter algum transtorno, é necessária. Não tem dúvida. A maioria é simples. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, vai adentrar mais nos detalhes da benfeitoria necessária. Se é, por exemplo, uma padronização, uma atualização tecnológica, onde você vai, por exemplo, um prédio antigo que era ar-condicionado de janela, agora vai para split. É útil.
Isso, se a gente não pensar no futuro, também seria necessário, né? Porque daqui a pouco o ar-condicionado de janela acaba. Útil, é maioria sim. Não, é maioria absoluta, 50% mais um. Tá? Voluptuária, aí sim, um mero embelezamento, uma troca de cor da fachada e tal. Aí ok, voluptuária, e aí para voluptuária 2/3. Bom, a gente trouxe esse quadro, que é o detalhamento das benfeitorias necessárias, né? E o mais importante dele é a seguinte informação. A única hipótese de autorização da Assembleia é quando você tem uma benfeitoria necessária, não urgente e com valor excessivo. Por que acontece isso, né? Porque é dever do síndico fazer a manutenção do prédio. Então, se toda vez que ele fizesse uma obra de manutenção fosse necessária a convocação de uma Assembleia, né, o tempo, o edital, isso acabaria podendo causar algum prejuízo para o condomínio. A gente pode ver que nas todas as outras opções não é necessária a autorização da Assembleia. No máximo, essa ciência a Assembleia imediatamente, ou seja, antes ou depois da obra. E aí uma coisa importante que a gente traz. Analisando esse quadro, vocês observem o seguinte. O síndico, ele faz esses 3 tipos de benfeitoria necessária sem autorização. Olha a gravidade disso. Olha o cheque em branco que a gente te dá para o síndico. É claro que todo direito vem acompanhado de uma responsabilidade grande, evidente, né? Mas olha o cheque em branco que a gente acaba passando. Sem autorização, mesmo com valor excessivo. O que ele tem que fazer só é depois dar ciência à Assembleia. Ele perguntou o que é considerado valor excessivo. Depende. Assim como benfeitoria nunca é analisada de forma isolada, o valor excessivo também não. Depende do contexto do prédio, depende do orçamento, depende de onde é o condomínio, depende da obra, depende de uma série de coisas. O conceito aberto demanda a interpretação. Realmente depende. A lei se limita a falar em valor excessivo. E também não teria como ser diferente. Agora, nós, operadores de condomínio, seja síndico, advogado, tanto faz, a gente, quanto mais a gente fechar esses conceitos na convenção, é um instrumento normativo nosso, quanto mais a gente fechar esses conceitos, melhor, porque evita esse tipo de problema.